Neste vídeo vais aprender tudo o que precisas sobre sucessões, de forma a destruir completamente o teu próximo teste ou exame. As ideias fundamentais que vais precisar de saber são aquelas que estão aqui em baixo. A partir daí, vamos derivar tudo aquilo que precisamos saber, quer sejam limites, teoremas ou propriedades. De que estás à espera? Vamos começar! Começamos exatamente a nossa história com progressões aritméticas. E ora, como é que fazemos? Ora, nós pensamos naquelas sequências de números. Por exemplo, começamos com 2 bolas, depois adicionamos 3, da segunda vez já temos 5 bolas, adicionando mais 3 já temos 8 bolas, etc, etc. Isto gera-nos uma sequência de números e nós queremos percebê-los melhor. E então, nós dizemos que o de 1 vai ser o primeiro termo, o de 2 vai ser o segundo termo, o de 3 vai ser o terceiro termo desta sequência, etc, etc. E então essa sequência toda nós denotamos com o de n entre parênteses. E a este o de n chamamos exatamente sucessão. E depois há o de n sem parênteses, nós chamamos exatamente de termo geral porque corresponde ao enésimo termo, ou seja, ao termo número n. Depois, então, como é que nós vamos conseguir descobrir esse termo geral? Ora, primeiro, nós reparamos que de cada vez que nós vamos de o de 1 para o de 2, ou do 2 para o de 3, etc, etc, nós estamos a somar sempre 3. Ou seja, nesta nossa sequência, nós começamos no 2 e somamos sempre 3. É este número 2 e este número 3 que basicamente definem a nossa sucessão toda. E então, basicamente, o que é que isto é a mesma coisa que dizer? Isto é a mesma coisa que dizer que o de 1 é igual a 2, ou seja, o primeiro termo é 2, e depois como é que conseguimos o termo seguinte? Nós conseguimos o termo seguinte fazendo o quê? Ao anterior, somando 3. Isto é o que chamamos uma progressão aritmética de primeiro termo 2, porque começamos no 2, e de razão 3, porque estamos sempre a adicionar o quê? 3. É aritmética, porque tem exatamente a ver com adicionar, de cada vez estamos a adicionar. E então, regra geral, uma progressão aritmética de primeiro termo A e razão R é aquela em que nós começamos no A e somamos sempre R. Ou seja, o de 1 é igual a A e o termo seguinte é igual ao anterior mais R. E então, como é que nós vamos calcular grandes termos facilmente? Ou seja, como é que nós vamos calcular o termo geral? Ora, no nosso caso, nós vamos abusar destas propriedades, especialmente do seguinte é o anterior mais 3. Então, o n é o n-1 mais 3, mas o que é o u de n-1? É exatamente o u de n-2 mais 3. Ou seja, isto fica u de n-2 mais 2 vezes 3. E então, podemos repetir isto e fica u de n-3 mais 3 vezes 3, e repetindo isto mais uma vez até chegarmos ao u de 1. Isto fica exatamente o quê? U de 1, que é 2, mais o quê? n-1 vezes 3. E então, concluímos o quê? Concluímos que o nosso termo geral é 2, que é o nosso termo inicial, mais o quê? Adicionar 3 quantas vezes? n-1 vezes. E então, no caso geral, o que é que fica? O termo geral, ou seja, o enésimo termo, é o quê? É ao nosso termo inicial somar o quê? Somar a nossa razão. Quantas vezes? n-1 vezes. Isto porquê? Podemos imaginar que isto está a passar por máquinas. Nós começamos pelo nosso u de 1, que é o nosso A, e nós queremos chegar aqui ao u de n. O que é que nós temos de fazer? Ora, para chegar ao u de 2, nós temos de somar r uma vez. Para chegar ao u de 3, nós temos de somar r 2 vezes. Para chegar ao u de 4, temos de somar 3 vezes. Então, depois, para chegar ao u de n, temos de somar r quantas vezes? n menos uma vez. E depois surge outra pergunta. Qual é que é a soma dos n primeiros elementos de uma progressão aritmética? Ora, o segredo é que reparar que, somando o primeiro e o último elemento, dá 25. Somando o segundo e o penúltimo elemento, também dá 25. E assim sucessivamente. Ou seja, somando estes elementos assim, a soma deles é sempre a mesma. É sempre igual ao primeiro mais o último elemento. Mas porquê? Ora, se nós repararmos,
Se nós começamos aqui no primeiro mais último elemento é igual a 25, o que é que nós estamos a fazer ao calcular os outros? Ora, ao 2, nós somamos 3 para passar ao seguinte. E depois do 23 para o 20, o que é que nós fizemos? Nós estamos a tirar 3. Ou seja, nós adicionamos 3 e tiramos 3, então a soma total vai ter de ser a mesma. E então porquê é que isto dá tanto jeito? Porque nós sabemos que cada par vale 25, porque é o primeiro mais o último. E então qual é que será o total? O total vai ser exatamente o número de pares que nós temos vezes o quê? O valor de cada par. E então, quantos pares é que temos? Ora, como nós temos 8 números aqui, então o número de pares é exatamente metade disso, ou seja, 4. Então concluímos que o total vai ser exatamente o número de pares, que é 4 vezes 25, que é o valor de cada par, que é igual a 100. Então aquela soma dá 100. Ou então, regra geral, para descobrir a soma de uma progressão de comprimento n, nós precisamos de ter o número de pares vezes o valor de cada par. Mas o valor de cada par é simplesmente somar o primeiro e o último. E então qual é que é o número de pares? O número de pares é simplesmente n sobre 2 e o primeiro e o último é u de 1 mais u de n. E então temos assim a nossa fórmula. E se n for ímpar, há algum problema? Não de todo. Porquê? A fórmula ainda vai resultar. Se nós repararmos, se colocarmos n igual a 7, isto fica 7 meios de 22. Mas isto é o quê? 3 vezes 22 mais 1 meio de 22. Mas o que é isto? Isto significa que nós temos 3 pares, cada um com uma soma de 22, mais o quê? Metade de 22. E o que é este metade de 22? É exatamente este valor do meio. Porque aquele valor do meio vai ser sempre metade do quê? Da soma do primeiro e do último. Por isso estamos safos. E então a conclusão é que uma progressão aritmética é aquela em que nós começamos com um valor qualquer A e ao anterior vamos adicionando sempre R. Então, para chegar ao termo de ordem n, nós vamos ter de começar no A e adicionar R quantas vezes? N menos uma vez. E então, para somar o total, como é que fazemos? Ora, nós somamos o primeiro e o último elemento, que é a soma de qualquer par daqueles, vezes o quê? O número de pares que podemos fazer, que é exatamente metade do total, que é n sobre 2. E pronto, temos tudo. Mas agora, se em vez de estarmos sempre a somar, estivéssemos sempre a multiplicar? Isto é o que é uma progressão geométrica. Por exemplo, se nós começarmos no 3 e estivermos a multiplicar sempre por 2, o que é que acontece? Ora, matematicamente, isto significa que o nosso u de 1, o nosso primeiro termo, é igual a 3. E para obter o termo seguinte, nós, ao termo anterior, vamos ter de multiplicar por quê? Por 2. E então a isto chamamos exatamente a progressão geométrica, porque multiplicamos de primeiro termo 3 e razão 2. Ou então, regra geral, a progressão geométrica de primeiro termo A e razão R é aquela em que nós começamos no A e estamos sempre a multiplicar por R. Por exemplo, ficava u de 1 é igual a A e para obter o termo seguinte, ao termo anterior, temos de multiplicar por R. E então como é que descobrimos o termo geral? Ora, vamos fazer uma coisa muito parecida com o que fizemos há bocado, que é o quê? Ora, u de n é simplesmente u de n menos 1 vezes 2, mas u de n menos 1 vezes 2 é u de n menos 2 vezes 2, ou seja, no total dá u de n menos 2 vezes 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que dizer u de n menos 3 vezes 2 ao cubo, etc, etc, até chegarmos ao primeiro termo. E fica o quê? U de 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Ou seja, a conclusão é que o nosso termo geral é 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Ou seja, o termo geral da geométrica é o quê? É começarmos no A, no nosso valor inicial, e depois multiplicarmos pela nossa razão. Quantas vezes? N menos uma vez. E assim chegamos ao enésimo termo. Isto podemos pensar como pensámos há bocado. Ora, nós começamos no u de 1 e queremos chegar ao u de n. Para chegar ao u de 2 temos de multiplicar uma vez. Para chegar ao u de 3 temos de multiplicar duas vezes.
Para chegar ao de 4 temos de multiplicar 3 vezes. E então para chegar ao de n temos de multiplicar por r quantas vezes? n menos uma vez. E então como é que descobrimos a soma dos primeiros n elementos? Ora, nós queremos saber a soma dos primeiros 5 elementos, ou seja, 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48. E o segredo vai ser multiplicar estes números todos por quê? Pela razão, que neste caso é 2. E ficamos com o quê? 6, 12, 24, 48, 96. Ou seja, estes números em baixo e em cima são todos iguais, exceto o quê? Exceto o primeiro ali e o último aqui. E então consideramos exatamente essa soma, que é o quê? Que é 2 vezes a soma dos primeiros 5 termos. E então o que é que vemos? Nós subtraímos uma à outra e o que é que dá? Dá exatamente o maior termo, o termo final da nossa segunda sequência, menos o termo inicial. E então isto fica o quê? Ficamos que a soma é exatamente 93. Mas claro, nós podemos generalizar isto. Se nós tivermos uma sucessão geométrica qualquer, a vezes r ao quadrado, até a vezes r elevado a n menos 1, ou seja, os n primeiro termos, e multiplicarmos outra vez pela razão, nós vemos o quê? Que a única diferença é exatamente o tal primeiro termo, a, e aquele último termo, a vezes r elevado a n. E então, se nós a um subtrairmos ao outro, o que é que fica? Ficamos exatamente com o último termo menos aquele primeiro. E então nós podemos reorganizar isto e fica r menos 1 vezes a soma dos primeiros n elementos é igual a vezes r elevado a n menos 1. E nós podemos reorganizar isto e ficamos exatamente com a fórmula que nós queríamos, que é que a soma dos n elementos é igual ao nosso número inicial vezes o quê? 1 menos r elevado a n sobre 1 menos r. E claro, isto só pode ser verdade quando o r for diferente de 1. E então, a conclusão é que uma progressão geométrica é aquela em que nós começamos no A e ao anterior estamos sempre a multiplicar por r. Por isso, se nós quisermos chegar ao enésimo termo, nós, ao termo inicial A, temos de multiplicar por r. Quantas vezes? n menos uma vez. E depois, para chegar à fórmula da soma, nós vamos multiplicar exatamente a nossa soma total pela razão e depois nós subtraímos essa soma à nossa soma inicial. E depois, reorganizando as coisas, dá-nos exatamente este resultado. E com toda esta inspiração, nós vamos conseguir desenvolver uma das melhores técnicas de demonstração em matemática, que é exatamente a indução matemática. Porque quando nós definimos a nossa sucessão, o que é que nós fizemos? Chamámos pelo primeiro termo, o de 1 igual a 2, e depois dizemos como é que nós obtemos o termo seguinte a partir do anterior. A isto chama-se definir uma sucessão por recorrência. Mas ora, basicamente, como é que definimos isto? Ora, nós sabíamos aquilo que acontecia no primeiro termo. Depois, se sabíamos aquilo que acontecia no anterior, nós sabíamos o seguinte. E então nós vimos que isso era suficiente para descobrir o termo geral. Ou seja, então nós sabemos tudo. E então, nós podemos utilizar esta técnica para falar sobre uma condição qualquer de Tn. Em que nós temos o quê? Se essa condição for verdade, para n igual a 1, e se depois essa condição for hereditária, ou seja, se for verdade para o n anterior, então vai ser verdade para o seguinte, então nós concluímos que essa condição vai ter de obrigatoriamente ser verdade para todos os valores de n. Ou seja, isto é a mesma coisa que dizer que Tn vai ter de ser universal, ou seja, verdade para todos os valores de n. E então também podemos imaginar isto com uma metáfora, que é o quê? Nós sabemos que o primeiro dominó cai. E sabemos que se um dominó cai, o seguinte também cai. Então qual é que é a conclusão? A conclusão é que caem todos. E então pronto, obtemos assim a nossa condição universal. Outra coisa que é importante é que nós nem precisamos de começar em 1. Por exemplo, se nós tivéssemos que a nossa condição fosse verdade quando o n é um p qualquer, e se nós soubermos que a condição é hereditária, ou seja, passa do anterior para o seguinte, então nós sabemos que
essa condição será verdade para todos os naturais que forem maiores ou iguais ao nosso p. Mas para que é que isto serve? Ora, isto serve exatamente para demonstrar que uma propriedade Tn é universal, ou seja, verdadeira para todos os números naturais. E então, a estratégia é, primeiro, demonstramos que é verdadeira para n igual a 1. E depois, vamos mostrar a hereditariedade. Ou seja, vamos supor que é verdade para um Tn, em que o n é um número qualquer, e depois, a partir daí, vamos mostrar que isso é verdade para o número seguinte, ou seja, que t de n mais 1 é verdade. E para isso nós vamos ter de fazer aparecer o tn algures e utilizar essa suposição. Mas na prática, como é que fica? Ora, nós queremos provar que 5 elevado a n menos 2 elevado a n é um múltiplo de 3, sempre. Ou seja, que é igual a 3 vezes k, em que o k é um número inteiro. E então como é que fazemos? Primeiro verificamos para n igual a 1 e vemos que fica 5 menos 2, que é igual a 3, que claro é um múltiplo de 3. E depois queremos então mostrar a hereditariedade e por isso o que é que vamos fazer? Vamos supor que o Tn é verdade para um n qualquer, isto é aquilo que se chama a hipótese de indução, e vamos querer mostrar o quê? Que o 5 elevado a n mais 1 menos 2 elevado a n mais 1 é um múltiplo de 3. Ou seja, que se t de n é verdade, então t de n mais 1 também terá de ser verdade. Então temos de fazer aqui aparecer a nossa expressão t de n. Como é que vamos fazer isso? A técnica vai ser separar este expoente e ficar 5 vezes 5 elevado a n menos 2 vezes 2 elevado a n. E o que é que nós vemos? Este 5 elevado a n nós podemos aplicar a nossa suposição. E aplicando a nossa suposição, nós podemos substituir o 5e elevado a n por quê? Por 3 vezes k mais 2 elevado a n. E depois podemos reorganizar as coisas. E fica o quê? Nós vemos que isto pode ficar na forma de 3 vezes qualquer coisa. E então concluímos exatamente isso, que 5 elevado a n mais 1 menos 2 elevado a n mais 1 é um múltiplo de 3. E por isso provámos por indução aquilo que nós queríamos. Porque como t de 1 é verdade e t de n é hereditária, então t de n vai ser universal. Por outro lado, podemos fazer uma coisa engraçadíssima e provar exatamente aquela fórmula da geométrica de outra maneira. Ora, mas como isto é um somatório, nós podemos simplesmente tirar este a, que é uma constante, para fora e cortá-lo. Por isso não vamos provar isto, mas em vez disso vamos provar exatamente a mesma coisa, mas sem os a's, porque os a's cortam. E então, o que é que nós queremos? Primeiro experimentamos para n igual a 1. Ora, quando temos n igual a 1, ora, este lado esquerdo fica simplesmente r elevado a 0, que é 1, e o lado direito fica o quê? Fica 1 menos r sobre 1 menos r, que também é 1. E por isso os valores são iguais, por isso temos t de 1 verdadeira. E então, vamos agora supor que t de n é verdade. Queremos que provar que também é verdade para n mais 1. E então temos de fazer aqui aparecer o t de n. Como é que nós vamos fazer? Como isto é um somatório, nós podemos simplesmente tirar o termo n mais 1 para fora e deixar no resto o somatório de n. Ou seja, ficava r elevado a n, que é o termo n mais 1, mais o quê? Mais o resto dos termos. E agora fizemos aparecer aqui o t de n. E já sabemos o que é exatamente isso pela nossa suposição. E então nós igualamos os denominadores e chegamos exatamente ao resultado que nós queríamos. E então, como t de 1 é verdade e t de n é hereditária, então t de n é universal. E isto é outra maneira de provar a nossa fórmula. Antes de falarmos dos limites, temos de falar de algumas propriedades básicas. Ora, nós, uma sucessão, podemos imaginar simplesmente como sendo o quê? Como sendo uma função que tem domínio nos números naturais, ou seja, que aceita valores naturais e deita fora o quê? Deita fora números reais. E então depois podemos dizer que o nosso u de n, ou seja, que o nosso enésimo termo é simplesmente o quê? É simplesmente o valor u de n, ou seja, o valor que a nossa função tem aonde? Quando nós metemos-lhe o valor n. E então isto, nós depois podemos desenhar um género de gráfico com estes pontinhos que é exatamente o gráfico da nossa sucessão. E então nós queremos definir uma sucessão crescente, ou seja, que está a crescer. E como é que nós fazemos essa ideia?
Ora, se nós tivermos dois números naturais A e B, e se o nosso A for mais pequeno do que o B, então o que é que vai ter de acontecer? Então, o termo U de A vai ter de obrigatoriamente ser mais pequeno do que o termo U de B. E há outra maneira de pensar nisto, que é o quê? Para uma sucessão ser crescente, então o termo anterior vai ter de ser sempre mais pequeno do que o termo seguinte. Ou seja, U de n mais 1 vai ter de ser sempre maior do que U de n. Isto também podemos dizer para decrescente, que seria o quê? Quando o A é menor do que o B, o de A tem de ser maior do que o de B, e se nós aceitarmos ser maior ou igual ou menor ou igual, nós dizemos que isso é crescente em sentido lato ou decrescente em sentido lato. E também podemos escrever em termos de termos anteriores e termos seguintes. Por exemplo, uma decrescente diz que o termo seguinte vai ter de ser mais pequeno do que o termo anterior. Ou então, por exemplo, o crescente em sentido lato vai dizer que o termo seguinte vai ter de ser maior ou igual ao termo anterior. Depois, nós dizemos que uma sucessão monótona é aquela que é sempre crescente ou é sempre decrescente. E pode ser em sentido lato ou não. Se já não nos interessa como é que a sucessão varia, mas nos interessa onde é que ela vive, nós definimos então sucessão majorada, que é o quê? Que é, existe um valor de m em que todos os termos da sucessão são inferiores a ele. Ou seja, se nós desenhássemos aqui uma linha horizontal, então todos os termos da sucessão teriam de estar abaixo dela. E a este valor de m nós chamamos o majorante. E claro, este majorante não é único. Porquê? Porque se nós tivéssemos esse valor de m, que é um majorante, qualquer valor que fosse maior do que esse também era um majorante. E talvez até existissem valores mais pequeninos que também dessem. E da mesma maneira, nós definimos uma sucessão minorada, que é o quê? Todos os termos são maiores do que esse valor. Ou seja, se nós desenhássemos a nossa linha horizontal, todos os termos da sucessão tinham de estar acima dela. E a esse valor nós chamamos de minorante. E claro, mais uma vez, esse valor não é único, porque nós podíamos sempre escolher valores ainda menores. Se tivermos uma sucessão que é ao mesmo tempo majorada e minorada, então dizemos que ela é limitada, porque é ensanduichada entre o minorante e o majorante. Isto também dá para escrever utilizando o módulo, em que o módulo de U de n será menor ou igual a um determinado m com apóstrofe. Como é que podíamos obtê-lo? Seria exatamente pegar neste m pequeno e neste m grande, fazer o módulo das duas coisas e depois escolher o valor maior dos dois. Por exemplo, se este m grande fosse 3 e este m pequeno fosse menos 1, nós fazíamos o módulo de cada um deles, ou seja, ficávamos com 1 e ficávamos com 3, e depois escolhíamos o maior desses números, que neste caso é 3. E então dizíamos que a nossa sucessão em módulo é menor ou igual a 3. E agora já temos tudo para começar a bombar. E então, o que é que significa U de n convergir para L quando n tende para mais infinito? Ora, a definição é que para todo delta maior que 0 existe uma ordem p pertencente aos números naturais tal que o quê? Para n maior que p, então o de n menos L em módulo vai ter de ser inferior a delta. Mas claro, isto não se percebe um carpau. Então, o que é que fazemos? Ora, intuitivamente, se nós tivermos aqui o nosso L e nós tivermos a nossa função que estiver a tender para L, o que é que a definição nos diz? Ora, escolhemos um delta qualquer e este delta vai estar relacionado com a distância entre o nosso limite L e qualquer ponto da sucessão. E então, o que é que vemos? Então vai existir um P tal que o quê? Tal que a partir daí, ou seja, tal que n maior que p, o que é que acontece? Acontece que a distância entre esses pontos e o nosso limite vai ter de ser menor do que esse delta. Ou seja, escolhendo um delta qualquer, nós conseguimos arranjar um p em que, a partir desse p, todos os pontos estão nessa área, ou seja, nessa vizinhança entre deltas. E então podemos fazer a mesma coisa para qualquer delta. Ou seja, escolhe um delta mais pequeno, então nós conseguimos encontrar um P em que, a partir daí, todos os pontos da sucessão estão nessa área.
e podemos escolher outro delta mais pequeno ainda, encontramos um P qualquer em que todos os pontos a partir daí estão nessa área. Ou então um delta ainda mais pequeno e então ainda conseguimos encontrar o P em que todos os pontos da sucessão estão nessa área. E então, basicamente, a sucessão fica tão próxima do limite quando quisermos eventualmente. Ou seja, independentemente do delta que escolhermos, eventualmente conseguimos arranjar um P em que a partir daí a sucessão vai ser sempre mais pequena do que isso. E então isto é a mesma coisa que dizer o quê? Que por mais pequeno que seja delta, a distância entre a sucessão e o limite vai ter de ser eventualmente sempre menor do que esse delta. Outra maneira de dizer isso é que a sucessão vai ser eventualmente limitada pelo quê? Por L menos delta e L mais delta, ou seja, aquela areazinha que tínhamos visto. E também podemos falar em questão de vizinhanças. Ou seja, se n for maior do que p, então o de n vai pertencer à vizinhança de delta no ponto L. Isto porquê? Porque o de n pertencer à vizinhança de delta no ponto n é simplesmente o quê? O conjunto L menos delta a L mais delta. Mas isto é exatamente a mesma coisa que dizer que a distância entre o de n e L é inferior a delta. E então, quando esta definição é verdadeira, nós dizemos que a sucessão é convergente. E dizemos que u de n tende para L, ou então o limite de u de n, quando n tende para mais infinito, é L. Por outro lado, se não for convergente, então nós dizemos que a sucessão é divergente. E então, como é que demonstramos convergência por definição? Ora, a definição começa a dizer para todo o delta maior que zero. Ou seja, vamos ter de começar com um delta maior que zero qualquer que não conseguimos controlar. E depois o que é que nós temos de fazer? Nós temos de mostrar que existe um P nos naturais que satisfaça esta condição. Ou seja, vamos ter de descobrir um P em função desse delta qualquer, tal que o quê? Tal que essa condição seja satisfeita. Então, na prática, como é que fica? Se quisermos provar que 1 sobre n tende para zero, ora, começamos exatamente com o nosso delta maior que zero qualquer. E o que é que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que a distância entre a sucessão e o limite vai ter de ser inferior a esse delta. Ou seja, vamos querer mostrar que 1 sobre n vai ser menor que delta. Mas isso é exatamente a mesma coisa que mostrar que n é maior que 1 sobre delta. Então, o que é que nós vamos querer? Nós, como queremos que o nosso n seja maior ou igual a p, então basta desejar que o nosso p seja maior ou igual a 1 sobre delta. Ou seja, neste caso, nós vamos escolher p ser o menor natural que o quê? Que seja maior que 1 sobre delta. E então o que é que vemos? Vemos que quando o n for maior ou igual a p, então o quê? A distância entre a sucessão e o limite, que é 1 sobre n, vai ser o quê? Ora, primeiro vamos aplicar esta suposição n maior ou igual a p, e então fica 1 sobre n é menor ou igual a 1 sobre p, e depois, ora, sabemos que p é maior do que 1 sobre delta. E então, aplicando isso, ficamos exatamente com menor que delta. E assim, provamos aquilo que queríamos. Depois, podemos provar, por exemplo, que n elevado a r, quando o r é um número negativo, tende para zero. Nós começamos da mesma maneira, ou seja, com o delta maior que zero qualquer. E depois o que é que nós queremos provar? Nós queremos provar que a distância entre a sucessão e o limite vai ter de ser menor do que esse delta. E então, isso é a mesma coisa que dizer que o n vai ter de ser maior do que delta elevado a 1 sobre r. Atenção que aqui o sinal da inequação teve de trocar porquê? Porque o r aqui é negativo. E então o que nós vamos fazer? Mais uma vez, vamos escolher o p ser o menor número natural que o quê? Que seja maior do que este termo aqui. Ou seja, que seja maior do que o delta elevado a 1 sobre r. E então o que é que fica? Ficamos que se o n for maior ou igual a p, então o que acontece? A distância entre a sucessão e o limite, que é simplesmente n elevado a r, vai ser o quê? Vamos usar a nossa suposição, e isto fica exatamente menor ou igual a p elevado a r, mais uma vez porque r é negativo, e então substituindo, sabendo que p é maior do que delta elevado a 1 sobre r. Então isto fica exatamente menor do que delta, como nós queríamos. E até podemos provar que o limite da constante é exatamente essa constante.
E como? Ora, exatamente da mesma maneira. Começamos com o nosso delta qualquer e depois nós temos de provar que a distância entre a sucessão e o limite vai ter de ser sempre inferior ao nosso delta. Mas ora, nós vemos que isto, como esta distância é zero, isto até é verdade para qualquer delta que exista. Por isso, isto agora nem nos interessa qual é que é o valor de P que nós escolhemos. Podemos escolher, por exemplo, P igual a 1, que vai dar tudo certo. E então fica 3 maior ou igual a 1. Então a distância entre a nossa sucessão e o limite, que é zero, vai ser sempre menor do que delta para qualquer delta positivo. E então, assim, provamos exatamente o que queremos. O fantástico é que com esta definição nós podemos provar todo o tipo de propriedades sobre estes limites. Tínhamos visto exatamente que uma sucessão tender para o limite L significava que para qualquer valor de delta que nós escolhêssemos, nós conseguíamos arranjar um valor de P tal que a partir daí a função era limitada por L menos delta e L mais delta. Mas ora, isto significa que como a única coisa que nos interessa é o eventualmente limitada, então nós podemos trocar um número finito de pontos, que o limite será o mesmo. Isto porquê? Isto porque como o número é finito, então nós podemos trocar esse número e o que é que acontece? Como o número é finito, então vai haver um último ponto, em que a partir desse último ponto a função vai ficar intacta. Ou seja, aquilo que era eventualmente limitado antes continua eventualmente limitado agora. Só qual é que é a diferença? O nosso P vai ter de mudar. Vai ter de mudar para onde? Vai ter de mudar exatamente para a frente do último ponto que foi alterado. E a partir daí a sucessão vai ser completamente intacta. E como aquilo que interessa é o eventualmente, então o limite é o mesmo. E nós podemos utilizar esta ideia para chegar a um resultado ainda mais fantástico. Porquê? Porque quando uma função é convergente, ela é eventualmente limitada. Então nós sabemos o que é que acontece à direita do P. Mas o que é que acontece à esquerda do P? Ora, à esquerda do P temos um número finito de pontos. E então o que é que isso significa? Significa que esse conjunto de pontos tem um minorante e um majorante. Isso significa que à esquerda de P a nossa sucessão é limitada. E à direita de P a sucessão também é limitada. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos escolher o maior dos dois majorantes e o menor dos dois minorantes e assim nós conseguimos chegar ao majorante e ao minorante da nossa sucessão. Ou seja, isto é para dizer que qualquer sucessão convergente obrigatoriamente vai ser limitada. Porquê? Então, se é convergente, ela vai ter de ser eventualmente limitada. E como é eventualmente limitada e os pontos que estão à esquerda do P é um número finito de pontos e por isso também é limitado, então no seu todo a sucessão vai ter de ser limitada. Mas será que conseguimos ir ao contrário? Ou seja, será que uma sucessão limitada é obrigatoriamente convergente? E a resposta, infelizmente, é não. E isto, um exemplo muito fácil, é o menos 1 elevado a n, que está sempre a saltar de menos 1 a 1, dependendo se n for par ou se for ímpar. E então, o que é que vemos? Claramente, o de n é limitado, porque está entre menos 1 e 1, mas é divergente. Porquê? Exatamente porque está sempre a saltar. Ou seja, se houvesse limite, ou seria 1 ou seria menos 1, mas a sucessão nunca é eventualmente limitada nem em relação a 1, nem em relação a menos 1. Porquê? Porque se fosse eventualmente limitada em relação a 1, nós conseguíamos arranjar sempre um ponto que estivesse de fora, que é exatamente o de n igual a menos 1. Por outro lado, se o limite fosse menos 1, então ela nunca seria eventualmente limitada. Porquê? Porque nós conseguíamos arranjar sempre um ponto que estivesse de fora, ou seja, quando o de n fosse igual a 1. Mas então, como é que fazemos isto funcionar? Basta adicionar que a função seja monótona, porque se uma função for limitada e monótona, então terá de ser convergente. Isto porquê? Há dois casos. Se ela for majorada e se for crescente,
Ora, ela vai ter de ser convergente, porque está aqui a subir, chega a uma altura em que vai ter de aproximar-se de um limite qualquer. E do mesmo modo, para quando é minorada e decrescente, nessa situação também será convergente. Nós já tínhamos visto como utilizar a definição para provar convergência por definição, mas agora não é isso que nós queremos. Nós o que queremos agora é utilizar a definição para demonstrar outras propriedades de limites. Ou seja, nós vamos assumir muitas vezes que uma sucessão qualquer, o de n, tende para L. Ou seja, que eventualmente a distância entre a sucessão u de n e L vai ter de ser inferior a delta. E então o que é que vamos fazer? Aqui diz para todo o delta maior que zero. Ou seja, isto significa que nós podemos enfiar na definição o delta que nós quisermos. E então depois o que é que a definição nos dá? Ela dá-nos um P em que o quê? Em que eventualmente a distância entre a sucessão e o limite vai ser inferior àquele delta que nós escolhemos. E então, quando estamos a fazer as demonstrações, aquilo que é importante é exatamente o quê? Primeiro, o que é aquilo que eu tenho de controlar, depois, o que é aquilo que eu consigo controlar e depois, como é que eu consigo relacionar as duas coisas para demonstrar aquilo que eu quero. E então, na prática, como é que fazemos? Por exemplo, nós queremos provar se uma sucessão tender para zero e tivermos outra que seja limitada, então o produto delas vai tender para zero. E ora, isto, como queremos que u de n vezes v de n tendam para zero, nós temos que começar sempre da mesma maneira, que é o quê? Começamos com um delta maior que zero qualquer. E o que é que nós queremos controlar? Nós queremos controlar a distância entre o limite e a sucessão, ou seja, u de n vezes v de n menos zero, que vai ter de ser inferior a quê? A esse delta. Mas o que é que nós conseguimos controlar? Ora, nós conseguimos controlar o módulo de v de n, que já sabemos que é menor ou igual a m, e nós também precisamos do quê? Nós precisamos que o módulo de u de n seja inferior a quê? A delta sobre m, que é para quando nós multiplicarmos os dois dar exatamente inferior a delta. E então, será que nós conseguimos controlar este u de n, este módulo de u de n? De facto, nós conseguimos. Porquê? Porque u de n tende para zero, ou seja, nós podemos controlar a distância entre o de n e o limite que é zero. E então, fazendo exatamente isso, nós sabemos que eventualmente o módulo de u de n vai ser inferior a esse delta sobre m. E então pronto, nós escolhendo exatamente esse P, que a definição de u de n a tender para zero nos deu, nós podemos mostrar exatamente que o módulo de u de n vezes Vn é exatamente inferior a delta. E também podemos provar que o limite é único, e vamos fazer isto por contradição. Ou seja, vamos supor que existem dois limites A e B em que são diferentes. E nós queremos utilizar isto para ir buscar uma contradição, ou seja, algum facto absurdo. E então qual é que será a ideia? Ora, se o de n tende para A, então para qualquer delta que nós escolhermos, eventualmente todos os pontos da sucessão vão estar exatamente nessa área. Mas por outro lado, se o de n tende para B, então eventualmente, escolhendo qualquer delta, então todos os pontos da sucessão vão estar nesse sítio. Mas ora, se nós escolhermos o nosso delta suficientemente pequeno, tal que estas áreas não se intersetem, então o que é que nós vamos ter? Ora, isto vai nos dizer que aqui em cima os pontos da nossa sucessão estão todos ali, mas ao mesmo tempo vai dizer que todos os pontos da sucessão estão aqui em baixo. Então, obviamente que isso vai ser uma contradição. E então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher exatamente o nosso delta ser o quê? Ser metade da distância entre A e B. Para quê? Que é para exatamente essas áreas não se intersetarem. E depois o que é que vamos fazer? Vamos escolher exatamente o nosso P ser o quê? Ser o maior valor entre o nosso P1 e P2. Que é para quê? Que é para, a partir desse P, nós termos que a nossa sucessão está toda em cima e a nossa sucessão está toda em baixo. Mas como essas duas regiões, a interseção delas é nula, então vai dar o nosso absurdo. E agora é só formalizar. Escolhemos o delta exatamente como tínhamos visto e depois vemos o quê?
Como o de n tende para A, então, eventualmente, para n maior que P1, então nós temos que o de n pertence àquela região, ou seja, àquela vizinhança de delta em A. Por outro lado, como o de n tende para B, então, eventualmente, para n maior que um P2, então o de n também vai pertencer à outra região de baixo, ou seja, à vizinhança de delta de B. Mas então, se nós escolhermos P ser o máximo de P1 e P2, ou seja, ser o valor maior entre os dois, então quando o n for maior do que esse P, então ao mesmo tempo vai pertencer à vizinhança de um e à vizinhança do outro. Ou seja, vai pertencer ao mesmo tempo à região de cima e à região de baixo. Mas ora, esta interseção é simplesmente o conjunto vazio. E isto é a contradição, é o nosso absurdo que queríamos. E então, como não podem haver dois limites, então obrigatoriamente os limites têm de ser únicos. Com isto podemos provar a álgebra de limites, por exemplo, o limite da soma é a soma dos limites, ou o limite do produto é o produto dos limites, ou o limite da divisão é a divisão dos limites. No caso do produto, há dois casos especiais. Quando uma das sucessões é uma constante, já sabemos que o limite da constante é a própria constante, por isso vai dar ao mesmo que tirar a constante para fora. Por outro lado, nós podemos utilizar esta propriedade repetidamente, ou seja, utilizar indução matemática, para demonstrar rigorosamente que o limite da potência de U de n é igual à potência do limite, quando esse expoente é um número natural. Neste caso, além de o r ser um número natural, também há outras possibilidades. Por exemplo, nós podemos decidir que a base é um número não negativo, exatamente para evitar raízes quadradas de números negativos, e que o expoente seja um racional que seja maior que zero. Não pode ser negativo para evitar os casos 0 elevado a menos 1, ou seja, quando o denominador é zero, o que é impossível. E depois também não queremos que o r seja igual a zero, que é para evitar 0 elevado a zero, que gera algumas crises existenciais. Ou então, podemos escolher que a base seja um número positivo, estritamente positivo, e isto permite que o nosso expoente já seja um número qualquer racional. Porquê? Porque o facto de a base ser positiva já evita o denominador ser zero e também evita a crise existencial do zero elevado a zero. Queremos então demonstrar a regra da soma, ou seja, se o de n tender para um limite A e se o Vn tender para um limite B, então a soma vai ter de tender para A mais B. Ou seja, como nós queremos provar um limite, começamos sempre da mesma maneira. Começamos com o nosso delta maior que zero qualquer. E o que é que nós queremos provar? Nós queremos controlar a distância entre o de n mais v de n e A mais B. Mas isto também podemos desembaraçar dos módulos e dizer que o de n mais Vn vai ser o quê? Vai estar entre A mais B menos delta e A mais B mais delta. E então, de onde é que vem a ideia? O que é aquela coisa que nós conseguimos controlar? Nós conseguimos controlar a distância entre o de n e o A. E também conseguimos controlar a distância entre o v de n e o B. E então, qual é que vai ser a ideia? A ideia é nós controlarmos um de cada vez e depois somá-los. E então, se nós queremos somá-los, nós para cada lado vamos ter de dar delta sobre 2. E então, como é que fica? Ora, nós, como o de n tende para A, então nós podemos controlar a distância entre os dois. Ou seja, quando o n for maior ou igual a P1, então o de n vai estar entre A menos delta sobre 2 e A mais delta sobre 2. Depois podemos fazer a mesma coisa com o Vn a tender para B. Podemos controlar a distância entre Vn e B. E depois, por fim, o que é que fazemos? Vamos escolher P, que é o valor máximo entre o P1 e o P2. E então depois, a partir disso, tanto a de cima como a condição de baixo são verdade e por isso para n maior ou igual a p nós podemos somá-las e ficamos exatamente com o resultado que queríamos. Uma coisa que eu não gosto da técnica que usamos de desembaraçar é porque nós estamos simplesmente a esconder uma propriedade fundamental, que é exatamente a desigualdade triangular, em que o módulo de x mais y é menor ou igual a quê? Ao módulo de x mais módulo de y.
E como é que provamos isto? Ora, desembaraçando, isto é a mesma coisa que dizer que x mais y está entre o menos módulo de x menos módulo de y e mais módulo de x mais módulo de y. Mas ora, nós vamos provar isto como? Ora, nós sabemos que o x vai ter de estar, por definição, entre menos módulo de x e módulo de x. E a mesma coisa para o y. E depois é só somá-los e já temos o nosso resultado. Ou seja, como é que nós podemos ter provado aquele resultado utilizando esta desigualdade triangular? Ora, nós sabíamos que queríamos que a distância entre a nossa sucessão, o de n mais v de n, e os nossos limites a mais b fosse inferior àquele delta. E ora, nós, utilizando a desigualdade triangular, nós podemos dizer que este módulo é exatamente menor ou igual a quê? A u de n menos a mais v de n menos b. Mas ora, como o de n tende para a e v de n tende para b, então nós conseguimos controlar cada um desses valores e dizer que eventualmente eles são inferiores a delta sobre 2. E depois, somando os dois deltas sobre 2, dava delta. E utilizando a desigualdade triangular, é muito mais fácil de ver de onde é que vêm aqueles deltas sobre 2. Mas claro, se numa situação de exame quiseres utilizar a desigualdade triangular, vais ter de aprovar primeiro. E então, quais é que são as propriedades mais importantes dos limites? Ora, primeiro, os limites são únicos. E depois nós podemos operar com eles através da álgebra. Depois, se uma função é convergente, então obrigatoriamente ela é limitada. Mas o contrário não é verdade. O que é verdade sim, é que se uma função for monótona e ilimitada, então sim é convergente. E por fim, se nós tivermos uma sucessão que for convergente para zero e outra que for limitada, então o produto delas também vai tender para zero. Mas claro, nem sempre as sucessões convergem. E outra altura em que é bastante interessante é quando as sucessões divergem tanto para mais infinito como para menos infinito. Então, o que é que significa uma sucessão tender para mais infinito? Ora, significa que para todo L maior que zero, existe uma ordem P nos naturais, tal que o quê? Quando o n é maior ou igual a P, então o de n é maior do que L. Então, o que é que isto significa? Significa, dá-me um L qualquer, então nós conseguimos encontrar um P, tal que a partir daí, a nossa sucessão U de n é sempre maior do que esse L. Ou então escolhemos um L maior, então conseguimos encontrar um P em que a partir daí a sucessão é sempre maior do que esse L. E assim sucessivamente, e assim sucessivamente. E então o que é que concluímos? Nós concluímos que por maior que seja L, a sucessão vai ser eventualmente maior que L. Isto é a mesma coisa que dizer que a sucessão vai se tornar tão grande quanto quisermos. Por exemplo, se quisermos provar que n elevado a r tende para mais infinito quando r é maior do que zero, como é que fazemos isso? Ora, é exatamente a coisa do costume. Ora, começamos com um L maior do que zero qualquer. E depois o que é que nós queremos provar? Nós queremos provar que a nossa sucessão vai ser maior do que esse L qualquer. E então nós vamos precisar que o n seja maior do que o quê? Que L elevado a 1 sobre r. E então nós escolhemos o P ser o quê? O menor natural tal que o quê? Tal que seja maior do que L elevado a 1 sobre r. E então, quando o n é maior ou igual a esse P, então o n elevado a r, a nossa sucessão, vai ser maior ou igual a P elevado a r, porque o r é maior do que zero, e então isto vai ser maior do que L pela maneira que definimos o nosso P. E assim temos o resultado. A divergência para menos infinito define-se de uma forma muito parecida. A ideia fundamental é exatamente o mesmo género, é que a sucessão vai ser tão pequena quanto quisermos. Ou seja, se nós tivermos um valor de L maior do que zero qualquer, então nós vamos conseguir encontrar um P tal que o quê? Tal que quando n for maior do que P, então a nossa sucessão vai estar abaixo desse valor de menos L. Ou seja, a nossa sucessão vai ser mais pequena, eventualmente, do que qualquer valor de L que nós inventemos. E então, por exemplo, nós podemos mostrar que A é A vezes N mais B tende para menos infinito quando o A é inferior a zero. Porquê? Começamos da mesma maneira, um L maior do que zero qualquer, e nós queremos que o A vezes N mais B seja inferior a menos L. Ora, como o A é negativo, então isto é a mesma coisa que dizer que o N é maior do que menos L menos B a dividir por A.
E então nós escolhemos exatamente o nosso P para ser o menor natural, maior do que menos L menos B sobre A. E então, com isto, quando o N é maior ou igual a P, então a nossa sucessão, AN mais B, vai ser o quê? Vai ser menor ou igual a AP mais B, porque o nosso A é negativo, e depois, mais uma vez, vai ser inferior a A vezes menos B menos L menos B sobre A mais B, pela maneira como nós definimos P, e então obtemos exatamente o nosso resultado. E agora que nós temos as definições todas, nós podemos provar por definição qualquer um dos limites de A vezes N mais B sobre C vezes N mais D. Ora, quando nós temos isto tudo, quando nenhum deles é diferente de zero, então isto vai tender para A sobre C. Por outro lado, quando o A é igual a zero, então vai tender para zero. Por outro lado, quando o C é igual a zero, então vai tender para mais infinito se o A sobre D for maior do que zero. Ou para menos infinito se o A sobre D for menor do que zero. E por fim, se tanto o A como o C for igual a zero, então é simplesmente uma constante que já vimos que tende para uma constante. Tudo isto pode ser provado por definição, mas claro que há uma melhor maneira de fazer, que é utilizando a álgebra de limites. Ora, mais infinito, ou mais infinito com uma constante qualquer, dá mais infinito. Depois, menos infinito com menos infinito, ou menos infinito com uma constante qualquer, dá menos infinito. Porém, quando é mais infinito menos infinito, nós não sabemos. Porque se nós repararmos, temos n mais menos n. N tende para mais infinito, menos n tende para menos infinito, mas isto dá zero que tende para zero. Mas por outro lado, o 2 vezes n tende para mais infinito, o menos n tende para menos infinito, mas a soma deles dá n que tende para mais infinito. E no exemplo de baixo, que é o contrário, tende para menos infinito. Ou seja, isto, mais infinito, menos infinito, irá depender sempre de qual é que é a sucessão mais rápida a tender para infinito ou menos infinito. Depois temos a multiplicação, mais infinito vezes mais qualquer coisa, ou menos infinito vezes menos qualquer coisa, pode ser infinito ou uma constante, vai dar sempre mais infinito. Por outro lado, quando os sinais forem diferentes, então vai dar menos infinito. O problema é quando é infinito vezes zero. Neste caso também não sabemos. Por exemplo, se tivermos o n vezes 1 sobre n, o n tende para mais infinito, 1 sobre n tende para zero, mas ora, isto dá 1, que tende para 1. Mas por outro lado, o n ao quadrado vezes 1 sobre n, o n ao quadrado tende para mais infinito, 1 sobre n tende para zero, dá o quê? Dá n que tende para mais infinito. Ou seja, infinito vezes zero não nos diz nada. Isto irá tudo depender se uma das sucessões depende mais rapidamente para infinito do que a outra tende para zero ou vice-versa. Por outro lado, também podemos descobrir que 1 sobre 0 mais, ou seja, qualquer sucessão que tenda para zero por valores positivos, eventualmente, seja igual a mais infinito, 1 sobre 0 menos é igual a menos infinito e 1 sobre infinito dá zero. E o problema acontece quando é infinito sobre infinito, ou então 0 sobre 0. E então porquê? Por exemplo, utilizando os mesmos exemplos de há bocado. Ora, vemos que n sobre n dá 1 que tende para 1 e n ao quadrado sobre n é igual a n que tende para mais infinito. Mais uma vez, isto tudo depende qual é aquele que mais rapidamente tende para mais infinito. E então, um segredo é que exatamente, de certo modo, as indeterminações infinito sobre infinito, infinito vezes zero e 0 sobre 0 são basicamente a mesma indeterminação, porque depende tudo de qual é que é a rapidez com que tende para infinito ou para zero. E o infinito e o zero ligam-se exatamente através desta álgebra. Por exemplo, se tivermos uma sucessão, o de n, que tende para 0 mais, nós queremos provar que 1 sobre o de n tende para mais infinito. Então como é que fazemos? Sempre a mesma coisa do costume. Começamos com um L maior do que 0, que seja um número qualquer. Porquê? Porque neste caso nós queremos provar que é para mais infinito. Então queremos provar que a nossa sucessão vai ser maior do que esse número. E então isto é a mesma coisa que dizer que o quê? Que o nosso U de n vai ter de ser menor do que 1 sobre L, mas não é só isso. O nosso U de n também vai ter de ser maior do que 0.
E então, o que é que fazemos? Ora, como temos sorte e o nosso UDN tende para 0+, isto significa que, eventualmente, o nosso UDN está entre quê? Está entre 0 e 1 sobre L. Mas, ora, isto era exatamente o que nós precisávamos. Porque assim, nós temos que 1 sobre UDN é maior do que L. E depois temos a álgebra com as potências, em que a potência de mais infinito, para qualquer expoente racional maior do que 0, vai ser mais infinito. Mas, por outro lado, quando o expoente é um número natural, nós temos que menos infinito elevado a r vai ser mais infinito quando r é par. Porquê? Porque menos 1 elevado a um número par dá positivo. E por outro lado, quando menos 1 é elevado a um número ímpar, dá negativo e por isso fica menos infinito. O que concluímos é que quando uma sucessão tende para mais infinito, então eventualmente ela é maior do que qualquer L que nós escolhamos. Por outro lado, quando a nossa sucessão tende para menos infinito, então ela vai ser eventualmente mais pequena do que qualquer valor que nós escolhamos. Depois, na álgebra de limites, o que interessa é que o infinito engole tudo, quer sejam constantes, quer sejam outros infinitos, mas os sinais importam. Depois, nós temos que 1 sobre 0 mais é mais infinito, 1 sobre 0 menos é menos infinito e 1 sobre infinito é 0. Mas às vezes a álgebra não resulta e aí surgem as indeterminações mais infinito, menos infinito, 0 vezes infinito, infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. E nesse caso nós temos de arranjar maneira de as levantar. E agora vamos ver exatamente técnicas para levantar essas indeterminações. Por exemplo, para ilustrar que é o monómio mais forte que manda. Ou seja, temos aqui um polinómio, mas ora, o 2 vezes n elevado ao cubo tende para mais infinito, enquanto que o menos 2 menos n tende para menos infinito. Então, como é que resolvemos o problema? Nós queremos ilustrar que o monómio mais forte é que manda. Por isso, nós vamos multiplicar por quê? Multiplicar e dividir por 2 vezes n elevado a 3, que é exatamente o monómio mais forte. E depois, o de cima vai para fora, enquanto que o de baixo vai dividir o nosso polinómio. E então o limite da direita fica o quê? Ora, fica 1 mais o quê? Mais uma carrada de limites que tendem todos para 0, porque os denominadores tendem para mais infinito ou menos infinito. E então, o que nós vemos é que aquilo que sobra é o limite exatamente do monómio mais forte, porque o limite da direita simplesmente é 1. E então, regra geral, o limite de qualquer polinómio vai simplesmente ser o limite do monómio de maior grau. E para descobrir isso, nós vamos exatamente fazer sempre multiplicar e dividir pelo monómio de maior grau. E do mesmo modo, nós mostramos qual é que é o polinómio mais rápido. Ou seja, por exemplo, se tivermos um polinómio em cima e um polinómio em baixo, como é que sabemos qual é que é mais rápido? Isto é daquelas indeterminações infinito sobre infinito. Ora, nós vamos mais uma vez multiplicar por daqueles todos pelo monómio que seja de maior grau. Neste caso é 4 vezes n elevado a 5. E então, um deles divide o de cima e o outro divide o de baixo. E então, nós reparamos que todos os outros limites mais fraquitos tendem para 0. E então, sobra-nos simplesmente o limite dos dois monómios mais fortes, que fica 3 sobre 4 elevado a n. O monómio mais forte de cima e o monómio mais forte de baixo. E isto vemos que tende para 0. Ou seja, regra geral, o limite de um polinómio sobre outro polinómio vai ser simplesmente o quê? O limite do monómio mais forte de cima a dividir pelo monómio mais forte de baixo. Então, isto significa que quando o grau do monómio de cima é maior do que o grau do monómio de baixo, então o polinómio de cima é mais forte e por isso tende para mais ou menos infinito. Quando é o contrário, o que acontece? Este n aqui já vai estar em baixo, como aqui neste caso 3 sobre 4n, e então vai tender exatamente para 0.
Ou então quando o k é igual a L, ou seja, os graus são exatamente iguais, então o nosso n elevado a k menos L vai ser simplesmente 1. E então o limite vai ser igual à constante A de k sobre B de k. Depois temos outra indeterminação infinito menos infinito. Neste caso, o limite de raiz quadrada de n mais 1 menos raiz de n. E ora, isto resolve-se com uma técnica de conjugado. Ou seja, vamos multiplicar em cima e em baixo por quê? Por raiz quadrada de n mais 1 mais raiz quadrada de n. E isto porquê? Isto para abusar daquela propriedade que é o quê? Que é x mais y vezes x menos y é o caso notável x ao quadrado menos y ao quadrado. E isto ajuda-nos porquê? Porque ajuda-nos a tirar as raízes quadradas. Porque fica exatamente raiz quadrada de n mais 1 ao quadrado menos raiz quadrada de n ao quadrado. Mas ora, isto depois corta e fica n mais 1 menos n. Ou seja, fica 1 em cima e em baixo fica exatamente como estava. E então, em baixo, claramente é uma sucessão que tende para mais infinito, então, claramente, o limite vai ser 0. Na prática, isto significa que tanto a sucessão raiz de n mais 1 como a sucessão menos raiz de n têm mais ou menos a mesma rapidez, a tender para mais e para menos infinito. Ou seja, este mais 1 estar aqui ou não estar não faz nada. E então, os limites mais importantes é mesmo o dos polinómios, que já vimos que é o monómio mais forte que manda. E depois, já vimos também há mais tempo que n elevado a p tende para quê? Para mais infinito quando o expoente é positivo, tende para 0 quando o expoente é negativo e tende para 1, claro, quando o p é igual a 0. E depois também há outros resultados importantes, como por exemplo o a elevado a n, tende para mais infinito quando o a é maior do que 1. Porquê? Porque, por exemplo, se fosse 2 elevado a n, era 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, está sempre a multiplicar e está sempre a ficar maior. Por outro lado, quando está entre 0 e 1, claro que vai estar sempre a ser menor. Porquê? Por exemplo, se fosse 1 meio. 1 meio vezes 1 meio é 1 quarto vezes 1 meio é 1 oitavo, 1 oitavo vezes 1 meio é 1 16avos, e por isso está a ser cada vez mais pequeno, por isso faz todo o sentido tender para 0. E claro, quando o a é igual a 1, vai dar 1. E outro limite importante é o da raiz quadrada de índice n, que vai tender para 1 quando o n tende para mais infinito. E eu deixo aqui um truque que eu acho que é muito importante saber. Que é, vamos imaginar que nós sabíamos que a elevado a n tendia para mais infinito quando o a é maior do que 1. Ora, e nós queremos provar que o a elevado a n tende para 0 quando o a está entre 0 e 1. Ora, como é que vamos conectar uma coisa à outra? Ora, primeiro, nós sabemos que se o a está entre 0 e 1, então nós sabemos que o 1 sobre a é maior do que 1. E nós, como sabemos esta coisa aqui de cima, sabemos o limite de quê? De 1 sobre a elevado a n, porque o 1 sobre a é maior do que 1, então vai tender para mais infinito. E então podemos escrever o a elevado a n de uma maneira interessantíssima, que é o quê? É 1 a dividir pelo quê? Por 1 sobre a n. E ora, esse 1 sobre a n nós já vimos que tende para mais infinito. Mas então, 1 sobre mais infinito é exatamente o quê? É exatamente 0. E depois temos uns teoremas de comparação que são poderosíssimos e muito gostosos. Por exemplo, temos o teorema empurra para cima, que é basicamente o quê? Se eventualmente a nossa sucessão U de n for sempre maior do que uma sucessão V de n, e sabemos que esse V de n tende para mais infinito, então obviamente que vai empurrar para cima a nossa sucessão maior, e essa sucessão também vai tender para mais infinito. Por outro lado, nós podemos ver que quando a nossa sucessão U de n é eventualmente mais pequena do que a nossa sucessão V de n, e a nossa sucessão V de n maior tende para menos infinito, então vai empurrar a mais pequena e vai também tender para menos infinito. Depois temos o teorema do maior fica maior, ou então do menor fica menor. Então nós temos o U de n, que é uma sucessão qualquer,
e depois que é eventualmente sempre mais pequena do que outra sucessão V de n. Então a mesma coisa tem de ser verdade para os limites, ou seja, o limite da sucessão mais pequena vai ter de ser menor ou igual ao limite da sucessão maior. E depois temos o teorema mais importante de todos, que é o teorema das sucessões enquadradas, ou que eu gosto de chamar da sanduíche. Isto porquê? Porque, eventualmente, a nossa sucessão U de n está ensanduichada entre uma sucessão V de n e uma sucessão W de n. E depois, nós sabemos que o limite da de baixo e o limite da de cima é exatamente igual. E por isso, obrigatoriamente, vão ter de ensanduichar a sucessão do meio e esta também vai ter de convergir e vai ser para o mesmo limite. Por exemplo, queremos provar que a elevado a n mais b elevado a n, tudo elevado à raiz de índice de n, tende para a quando o a é maior ou igual a b, que é maior ou igual a 0. Ora, como é que nós vamos fazer isto? Ora, nós vamos exatamente ensanduichar a nossa sucessão. Ora, por um lado, nós sabemos que o b é maior ou igual a 0. Por isso, b elevado a n é maior ou igual a 0. Então, nós podemos dizer que a nossa sucessão é maior que o quê? Nós podemos tirar o b elevado a n daqui, e se daqui tirarmos um valor que é maior do que 0, a sucessão fica mais pequena. E fica o quê? Fica a elevado a n elevado a 1 sobre n, que é a. E por outro lado, nós como sabemos que o a é maior ou igual a b, nós podemos dizer o quê? Nós podemos substituir o b elevado a n por um número maior. E qual é que é ele? É o a elevado a n. Então fica 2 vezes a elevado a n, tudo elevado a quê? A 1 sobre n. E isto fica o quê? Fica 2 elevado a 1 sobre n vezes a, porque o n e 1 sobre n cortam. E então, quais é que são os limites destas funções? Ora, o limite de a é o próprio a, que é constante, e o limite de 2 elevado a 1 sobre n vezes a também é a. Porquê? Porque já vimos que o limite da raiz de índice de n para qualquer a positivo vai ser exatamente 1. E por isso, 1 vezes a dá a. E então, como a nossa sucessão está ensanduichada entre duas sucessões que tendem para o mesmo limite, então a nossa sucessão também vai tender para esse limite. E então, como é que nós vamos provar o teorema das sucessões enquadradas rigorosamente? Ora, estes são os nossos dados. E então, como nós queremos provar que a sucessão U de n tende para L, então começamos da maneira do costume, que é com o nosso delta maior do que 0 qualquer. E o que é que nós queremos controlar? Nós queremos controlar a distância entre a nossa sucessão e o nosso limite. Ou seja, nós queremos que o nosso U de n esteja entre L menos delta e L mais delta. Mas ora, qual é que vai ser a ideia aqui? Ora, a ideia é que nós sabemos o quê? Que U de n está entre V de n e W de n. E depois o que é que nós sabemos? O W de n vai estar cada vez mais pertinho do L. Ou seja, vai ser inferior a um L mais um delta. E por outro lado, o V de n tender para L significa que o Vn vai estar muito pertinho de L, e então podemos dizer que esse Vn vai ser maior do que o quê? Que um L menos delta. E combinando isso tudo, nós vamos ter o nosso resultado. Ou seja, o que é que temos? Ora, como o nosso Vn tende para L, então eventualmente o nosso Vn e o nosso L vão estar a uma distância muito pequena. Neste caso só nos interessa o facto de que Vn é maior do que L menos delta. Por outro lado, o Wn a tender para L significa que eventualmente, para um n maior do que P2, então temos que o Wn vai estar muito pertinho de L. Neste caso, o Wn, aquilo que nos interessa é que o Wn é menor que L mais delta. E depois, nós, por aqueles dados ali de cima, já sabemos que, eventualmente, para n maior do que p, nós temos que o de n está entre v de n e w de n. E então, se nós escolhermos o nosso p ser o maior número entre p, p1 e p2, então nós temos que as três coisas são verdade. Ora, o nosso u de n vai estar entre vn e w de n,
e depois o nosso VDN vai ser maior do que L menos delta, e depois, por outro lado, o nosso WDN vai ser menor do que L mais delta. E assim nós conseguimos provar aquilo que queríamos. E então, gostaste da explicação? Tens mais alguma questão? Coloca nos comentários. E se quiseres ficar a par de todos os vídeos logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. Até breve!